E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou fugir um pouco também, novamente estou fugindo um pouco do nosso tema principal, do nosso tema usual, que são os contos do Lovecraft. Mas eu precisava comentar sobre esse livro também, eu já li alguns outros livros nesse meio tempo, mas eu precisava comentar desse livro especificamente porque eu achei muito interessante, eu acho que vale uma discussão, vale um vídeo. E também pelo fato de que eu nunca tinha conhecido esse autor até o momento, né? Finalmente, depois de muito tempo, não por falta de interesse, mas por falta de, digamos assim, encaixar o livro ali naquela agenda em meio às diversas leituras que eu acabo fazendo ao longo do ano, eu conheci George Orwell pela primeira vez com esse livro aqui, A Revolução dos Bichos, e eu gostei muito. Mas eu gostei mais, não do ponto de vista literário, apesar do ponto de vista literário no sentido de a narrativa ser interessante, ela é até simples, eu diria. Mas ela é simples de maneira proposital, justamente porque o George Orwell aqui nessa fábula, ele vai discutir muitos temas políticos sobre totalitarismo, ele vai fazer como eu posso dizer, uma crítica ferrenha e uma analogia ao regime soviético. Então é muito interessante do ponto de vista político, pelo menos, discutir essa obra aqui no sentido de que como coisas que estão presentes e que foram feitas para crítica, né, como uma forma de crítica há muito tempo, continuam sendo tão atuais, sabe? Mas esse vídeo ele vai funcionar melhor para você que já leu A Revolução dos Bichos, porque eu vou comentar um pouco da história, mas a história é bem simples. E como ela é feita de maneira proposital, assim, ou seja, o George Orwell escreveu essa fábula justamente pelas fábulas já serem acessíveis em muitas culturas e com uma linguagem bastante acessível pelo fato de ser um livro curtinho, não tem muito o que eu comentar sobre a história em si, porque ela serve como pano de fundo, né, como plano de fundo para comentar para discutir os temas políticos. Mas vamos lá, o que é a história, né? Sobre o que se trata a Revolução dos Bichos? Basicamente existe uma granja no interior da Inglaterra, uma fazendia, que é administrada por um fazendeiro bem competente, um alcoólatra assim da vida. E os bichos, né, que estão ali depois que um dos porcos dessa granja, ele meio que tem uma visão, ele tem uma revelação assim, sonho de que ele enxergou um futuro utópico em que os bichos não precisariam depender dos humanos para sua labuta e eles poderiam viver uma vida muito mais feliz. Eles decidem se rebelar contra esse dono da granja e eles conseguem, eles têm êxito nisso. E a partir daí, eles estabelecem um sistema político que é muito parecido com o sistema comunista, né? Sistema socialista. Nesse caso aqui, apesar do autor ser um socialista, né, ele vai criticar muito mais o regime stalinista. Mas aí, se eu entrar aqui, o que é stalinismo, o que é leninismo, se há uma diferença de fato entre essas coisas, vai ficar um vídeo longo, então a discussão aqui vai se centrar mais nos pontos-chave, né? Que nesse caso o quão essa visão idealizada no início ela vai se deturpando à medida que os porcos eles vão e aqui eles representam claramente aquela figura ditatorial, aquela figura que explora as outras classes, o proletariado, eles vão deturpando essa visão ao longo da narrativa. O que eu achei mais interessante aqui é como a gente consegue primeiro traçar paralelos claros até os dias de hoje. Então, a época, com certeza, um leitor da época assim, vai se identificar com as críticas que estão acontecendo, né, com os paralelos que estão acontecendo ao seu redor, numa época em que a gente tinha essa polarização política muito forte. Mas, hoje em dia, a gente já consegue traçar da mesma maneira paralelos à nossa realidade, seja a realidade do Brasil, dos Estados Unidos, de qualquer canto do mundo. Eu acho que com certeza absoluta você vai começar a encaixar os pontinhos e é uma obra que ela é impactante nesse sentido, porque se você analisar a realidade ali mesmo, digamos assim, enquanto fábula, você não consegue enxergar, digamos assim, muito uma coisa impactante. Ela te comove, sim, é uma história comovente, mas ela não é o suficiente para deixar aquele impacto em você. O impacto está justamente no autor ter aproveitado da simplicidade da narrativa que ele mesmo criara para
convidar o leitor à reflexão. Então esse livro aqui, apesar de ser curtinho, eu demorei assim, sabe, 1, 2 semanas para ler, porque sempre que eu terminava, ficava com uma pulga atrás da orelha, sabe? De tipo assim, poxa, quantos paralelos a gente não consegue traçar, quantas coisas que a gente vê acontecendo ao nosso redor que não são parecidas com esse livro aqui, com as situações desse livro. Eu vou traçar algumas, até que, né, no final do livro, se você observar, né, a jornada até o final do livro, basicamente é essa ideia de que no final das contas, os animais, ou seja, a classe que está sendo explorada ali, estão vendo, né, os porcos, eles já não conseguem mais diferenciar quem é quem. Não no sentido literal da coisa, eles sabem quem são os porcos e quem são os humanos, mas no sentido de que eles não conseguem mais enxergar o que os diferenciam do ponto de vista de valor, do ponto de vista político. Eles agem da mesma forma, a exploração continua a mesma. E aí muita gente começa, muitas pessoas, né, começam a, digamos assim, deixar de lado essa parte política, no sentido de, tipo assim, não é somente uma discussão sobre capitalismo versus comunismo, é uma discussão sobre totalitarismo, né? E elas começam a traçar esses paralelos. Só que eu acho interessante aqui nessa narrativa como ela termina com um gancho, justamente porque quando o autor escreveu o livro, a gente estava tendo uma suposta reconciliação, uma relação de amizade entre esses dois polos, que foi o que ele de fato quis retratar aqui. Mas é muito interessante no sentido de que como ele deixa você completar também a história, o que vai acontecer depois, né? O que pode acontecer depois. Lógico que se a gente traçar, se a gente pegar, né, esse livro e transportar ele para a época, a gente sabe o que aconteceu, né? O que veio depois da Segunda Guerra Mundial no sentido de a Guerra Fria, enquanto conflitos políticos, etc. A gente sabe o que aconteceu, mas eu acho interessante como isso vai se resvalando até os dias de hoje. A gente consegue encontrar, tipo assim, encontrar maneiras, encontrar diferentes interpretações até os dias de hoje, sabe? O que eu mais gostei nesse livro aqui, tiveram diversas partes, né? Mas o que eu mais gostei é como ele deixa claro que a falta de educação, né? No sentido de que os animais que estão sendo explorados, eles estão sendo doutrinados, certo? A educação aqui, então, vem na forma de doutrina, ela contribui para a consolidação do regime que os porcos impõem, que aqui é falado como animalismo, né? Mas o que eu acho mais interessante é como é a percepção dos animais. Então você tem os cavalos, você tem as galinhas, as ovelhas, e como é essa percepção do povo, né? Das pessoas que estão ali todo dia na labuta para conseguir sustentar essa classe que no final das contas só explora a classe minoritária. Mas ao mesmo tempo você tem personagens como a Mimosa e se eu não me engano, é um corvo, que eles representam um quê cinzento, sabe? Dessa percepção. Eles meio que não estão nem aí. O burro, por exemplo, é muito bom, porque, tipo assim, ele é um personagem que ele sabe, cara, não interessa o que está acontecendo, a gente vai se ferrar do mesmo jeito. É triste e é cômico ao mesmo tempo, porque no final das contas ele estava certo, sabe? Muitas das pessoas que eu digo assim, dos animais que representam esses arquétipos, eles acabam sofrendo com isso, sofrendo mais do que eles estavam sofrendo quando a revolução não tiver início, quando a gente estava no status quo, sabe? Mas ao mesmo tempo é uma obra que ela é muito provocativa, sabe? Tem uns momentos que, apesar da narrativa ser simples, por exemplo, o meu personagem favorito é o Sansão, que é aquele personagem que ele é genuinamente bom, ele quer o melhor, mas ele acaba sendo doutrinado pelo Napoleão, né, que é o porco. Na verdade, a gente tem até uma briga entre o Napoleão e o Bola de Neve, que são porcos que têm visões diferentes de como avançar a granja, né? Ambos acreditam no animalismo, mas como eles, nessa guerra de poder, eles acabam explorando ainda mais as pessoas que estão ali
sendo, como eu posso dizer, sendo de uma forma ou de outra utilizadas como massa de manobra, né? E também eu acho muito interessante o contraste, porque tem várias coisas que acontecem no livro que eu não vou comentar aqui, né? Porque por termos de tempo, para manter o vídeo sucinto, mas eu acho interessante que esse livro, ele consegue pegar diversos personagens e você traça não somente os paralelos com a situação política, mas com os personagens. Você consegue identificar, tipo assim, na visão dos porcos, né? Que é comumente associada a algo pejorativo. Então eles são justamente os políticos, e não somente isso. Os porcos, eles exploram a granja, né? Os outros animais da granja, mas se você pensar do ponto de vista físico, digamos assim, eu não sei se eu acho uma palavra mais técnica para isso, deve existir com certeza, mas do ponto de vista assim, prático, eles são os mais fracos, eles não têm poder, sabe? Essencialmente eles não têm poder, eles conseguem sim pensar melhor do que os outros, mas isso não torna o mérito da labuta deles inferior ou superior, sabe? E se a gente está pensando numa sociedade que propositadamente tem esse ideal de pé de igualdade, ou seja, todos são iguais, eles não são úteis, sabe, no final das contas. O Napoleão, ele se apropria de muito disso e ele usa, né, como o próprio nome já acaba, digamos assim, citando, ele se apropria muito disso para explorar, para ganhar os seus próprios interesses. Então muito do que eles fazem acaba beneficiando somente uma classe, não todas as classes, sabe? Então o Sansão, ele representa pra gente isso, esse instinto de revolta de uma pessoa que trabalhou a vida toda para sustentar uma classe específica, com a ideia de que ele no final seria recompensado, sendo que o oposto é o que realmente acontece. Então a morte do Sansão aqui, cara, eu fiquei genuinamente puto, assim, eu fiquei, caramba, cara, que esses porcos são, tipo assim, criaturas que são horrorosas, sabe? Eles não são tão ruins quanto os humanos que vieram antes, porque quando os humanos visitam a granja, eles mesmos falam, né, olha, a gente dava pouco, mas vocês dão ainda menos e conseguem mais resultados. Então isso acaba trazendo essa crítica de que, independentemente do sistema político, o proletariado ele vai sofrer de um jeito ou de outro, sabe? Então a ideia aqui não é... Inclusive o George Orwell tinha comentado isso, era tipo assim, discutir essas ideias, era trazer à tona essas críticas, e são críticas para tudo, não é tipo assim, eu acho que ele conseguiu ser muito bem nesse sentido de tipo assim, ele criou uma narrativa que ela é tão universal, ela pode ser compreendida de maneira tão fácil, que você pode traçar para diversos sistemas políticos, religiosos, sistemas que de uma forma ou de outra se assemelham às situações que o livro aborda. Então, de maneira geral, assim, é um livro muito bom. O pós-fácil, nesse caso, que tem o George Orwell esclarecendo, né, cada circunstância do livro, os motivos e tudo mais, foi muito interessante também de ler. E eu gostei muito. No geral, eu acho que um livro que, assim, qual que é a definição que eu poderia dar para esse livro? Eu diria que é isso, universal e atemporal, sabe? Então, do ponto de vista literário, eu não tenho muito o que discutir, porque é uma história muito simples, mas eu acho que esse pode ser o motivo que você vai gostar do livro e que você vai odiar o livro. Se você não leu, eu diria que vale a pena, do ponto de vista para discutir ideias, então ele é um livro mais filosófico, mas se você gosta dessas discussões, e se você é mais, digamos assim, antenado, se você é mais um cidadão político, digamos assim, você gosta de exercer essas discussões, cara, esse livro aqui vai ser um prato cheio, sabe? Mas, e aí? Me digam o que vocês acharam desse livro, se vocês gostaram também, se não gostaram, se vocês concordam ou discordam com as coisas apresentadas aqui. Basicamente, tem coisas aqui que eu gostei pra caramba, sabe? Faz a gente pensar de fato. E eu mal posso esperar para continuar a leitura do George Orwell. Nesse caso, eu ainda preciso ler o 1984. Mas tem um carinha aqui, né, que é o Lovecraft, que tá me esperando. Eu preciso continuar fazendo os vídeos
sobre, beleza? Então, basicamente eu encerro aqui, a gente já comentou esse livro, se eu não me engano o Lucas já fez uma live, né, do Universo Atari, já tem uma live recheada aqui de conteúdo sobre esse livro, então vale a pena conferir, e agora fica esse vídeo aqui como complemento, então eu vejo vocês nos próximos vídeos, e é isso aí, até mais!